E agora a gente fala sobre caos, abandono, desespero, flagrantes impressionantes da situação absurda mesmo da saúde pública no Brasil, que se repete em praticamente todas as grandes capitais do país. O Rio de Janeiro, por exemplo, lidera uma triste estatística, viu, de pior atendimento médico do país. Você vai ver agora imagens exclusivas que revelam a realidade de centenas de doentes amontoados nos corredores da maioria dos hospitais públicos do Brasil. Acompanhe a reportagem especial. Jean Carlos chora de dor. Mal nasceu e já sofre com o descaso da saúde pública. O bebê de apenas 10 dias é mais uma vítima da negligência médica. Jean Carlos mal consegue ficar assim, deitado no berço. Ele teve a clavícula quebrada e sofreu um afundamento na cabeça. Tudo em decorrência de um parto normal realizado em um hospital público. O que aconteceu exatamente durante o parto? Porque ele não queria encaixar na posição. Aí eu pedi eles para fazer uma cesárea. Eles falaram que a cesárea estava muito cara, que eu tinha que nascer de qualquer jeito. Aí foi onde o médico subiu para cima de mim, falando 120 quilos em cima dele, agora ele sai. E ele não encaixava na posição. Aí tiraram ele a força, tiraram com ferro. Foi onde que quebrou a clavícula dele e amassou a cabecinha. E agora ele fica assim, chorando o tempo todo em casa? Chorando. Dá até uma agonia de ver ele chorando assim. É muito triste. Os pais só souberam dos problemas decorrentes do parto 3 dias depois, devido à falta de um ortopedista. Vieram falar da cabeça. Aí da clavícula falaram 7 dias, 7º dia. A família registrou o boletim de ocorrência e o bebê foi encaminhado para fazer exame de corpo de delito. Talvez no hospital particular o tratamento dele seria mais especial, para tratar ele melhor. A luta pela vida de quem está chegando ao mundo começa muito antes de nascer. Em Maceió, quem vê a pequena Bruna nem imagina o sufoco que ela passou. A mãe, Maria Cícera, esteve em 7 maternidades e não conseguiu atendimento. Quando chegou ao 8º hospital, estava tão cheio que teve o bebê em uma maca no corredor. E ela não é a única. Na sala de triagem, gestantes aguardam horas por atendimento. Eu cheguei aqui de 11 horas da manhã. E agora, 5h15, ainda não fui atendida pela médica. Vim sangrando, estou querendo saber como é que está o meu bebê e até agora nada. 2 dias eu já estou procurando um médico para poder fazer minha coletagem. Esses 2 dias eu estou com feto morto na minha barriga e um hospital passando para o outro. O caos na saúde pública transforma pacientes em vítimas. Com uma câmera escondida, flagramos o descaso em alguns hospitais do Rio de Janeiro. Doentes se aglomeram em quartos superlotados. Sem espaço, muitos são obrigados a ficar nos corredores, como Dona Beatriz, de 92 anos. A idosa sofreu uma fratura no fêmur. Apesar da idade avançada, ela está há 2 dias em uma maca, à espera de uma cirurgia. Mas, pelo visto, este desejo não vai se realizar tão cedo. 15 dias para fazer uma cirurgia? Em Brasília, o drama pela espera no atendimento se repete. O ser humano ele tem direito a viver, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda a arrumar um UTI para minha mãe. Eu não quero que ela morra, pelo amor de Deus. O pedido desesperado é de uma filha que implora por ajuda. A mãe dela, Domingas Alves, de 63 anos, teve um AVC e precisa urgente de uma UTI, mas está no ambulatório. Minha mãe vai morrer mendigando nessa hospital. Minha mãe não é indigente, ela tem 11 filhos por ela e 15 netos. O sofrimento de Simone é parecido com o de milhares de pessoas que procuram os hospitais públicos de Brasília. São casos de quem precisa desde um simples atendimento no pronto-socorro até uma internação em UTI. Mas as reclamações são muitas. O local do Macapá está inchado, saindo sangramento e até agora não foi atendido, dentro de 2 horas. Estou muito triste, porque eu estou doente e cadê os médicos? 3 dias precisa de UTI e não tem vaga e é grave a doença dela. Dor e angústia de quem não tem outra opção a não ser esperar. Gente que acorda cedo, passa 12 horas com sede e fome na esperança de ser atendida. Um povo que sofre para ter acesso à saúde. Eu cheguei aqui 8 horas da manhã,
E tô aqui até 7 horas da noite. Não fui atendido ainda, né? Uma realidade que pode ser compreendida ao entrar nos hospitais. Nossa equipe usou câmeras escondidas para mostrar o que os pacientes sofrem. Essas imensas filas são para marcar consulta no hospital de base, o maior da capital. Já no hospital de Ceilândia, enquanto pacientes se amontoam pelos corredores em macas velhas, novos equipamentos estão guardados. Ainda é preciso consertar elevadores. Este está quebrado. O corredor tem materiais sucateados por todos os lados. A situação é crítica até na lavanderia. Aqui, 2 máquinas estão quebradas há muito tempo. A lavanderia é um problema seríssimo no hospital inteiro. Nós estamos aqui para trabalhar. Só que a gente não tem condições. Os problemas em elevadores são recorrentes. Pacientes precisam ser carregados pelas escadas. A falta de vagas em UTIs faz com que as pessoas recorram ao Ministério Público para tentar garantir um leito. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, cerca de 80% dos estados brasileiros não têm o número de leitos de UTI suficientes para garantir o bom atendimento da população. Somente com vontade política e realmente investimento de gestão eficaz é que a gente vai conseguir recuperar o sistema público de saúde. O maior hospital de cardiologia de Santa Catarina corre o risco de fechar. No plantão de emergência, há um médico para atender até 40 pacientes. Segundo os profissionais, deveria haver no mínimo 3. A gente tem que se desdobrar e perceber qual é a situação que tem necessidade imediata de você intervir. Se forem 2 pacientes concomitantes, é colocar os 2 lado a lado e agir no mesmo momento da mesma forma. Uma situação muito grave, não só em relação ao trabalho do médico, como em relação à vida das pessoas que procuram aquela unidade para ser atendida. A realidade revolta, causa indignação. Quem não se lembra do desabafo desta médica que trabalha em um hospital público do Rio de Janeiro? Tô sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! E a secretaria, o governador não faz nada! Os pacientes não são os únicos que sofrem com a falta de estrutura. Os médicos e funcionários dos hospitais públicos do norte do país estão em greve para reivindicar melhores salários e condições de trabalho. A consequência, o que já era ruim, piorou. É o que mostra a repórter Anne Beckhauser. Ela vai morrer e não vai ser atendida. Já são 6 dias de greve. Em algumas unidades, a ausência de médicos chega a 90%. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, também aderiu à paralisação. São quase 400 médicos de braços cruzados em Belém. Quem precisa de ambulância sofre. José Alberto, de 52 anos, chegou de carona ao hospital. Nem uma cadeira de rodas para carregar, né? Ele está passando mal aqui, os familiares têm dificuldade para carregar. Eu acho um absurdo, né? Tá em greve ainda, né? É difícil a saúde, né? Mas os problemas não são de hoje. Não veio um médico ver ele aqui. O desespero do taxista em busca de socorro foi a última tentativa de salvar um idoso de 60 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco e morreu na porta do hospital, sem nem mesmo ter sido atendido. Sebastião ia para o trabalho. Ele embarcou em um ônibus aqui neste ponto. E no meio do caminho, passou mal. Os passageiros socorreram o idoso e o levaram para um táxi. Mas não havia médico de plantão. O caso aconteceu no fim do ano passado. A viúva entrou na justiça contra a prefeitura. Era o idoso quem sustentava a família. Ele que era o dono da casa, ele que trabalhava para me dar. Na Santa Casa, uma mãe passou mais de 1 hora sentada na calçada com o filho no colo. Ele foi recusado em 4 hospitais. Quando conseguiu atendimento, já era tarde. Tem médico aí ou não para atender? Dá licença. Eu perdi meu filho, primeiro filho meu. O descaso na saúde pública também atinge quem precisa de leitos. Ricardo Souza era soro positivo e teve os 2 rins paralisados. A família aguardava uma vaga para hemodiálise há mais de 10 dias. Ele morreu na mesma semana em que a reportagem foi exibida. O caso mais recente que chocou a população é de um menino. Ele foi dado como morto e teria acordado
momentos antes do enterro. A criança chegou a ser levada ao hospital. Os pais acreditam em erro médico. A exumação do corpo, autorizada pela Justiça, aconteceu neste fim de semana. É dolorido. Deus o livre, é sofrer 3 vezes. Não quero que ninguém venha sofrer o tanto que eu e minha esposa estamos sofrendo. Não são só os pacientes que acham a qualidade do atendimento na rede pública ruim. O próprio Ministério da Saúde já constatou isso por meio de um estudo que apontou os principais problemas em hospitais conveniados ao SUS. O Rio de Janeiro apresentou o pior desempenho entre as capitais brasileiras. Ficou em último lugar no ranking, com apenas 4,3 pontos. Os maiores problemas hoje na rede pública são exatamente de recursos humanos, pelos baixos salários, os médicos não se fixam na rede. Também nós observamos um baixo financiamento da saúde pública. A gente tem o Sistema Único de Saúde atendendo 110 milhões de pessoas, enquanto a saúde suplementar atende 40 milhões de pessoas e pela primeira vez o volume gasto para atendimento desse setor privado supera o da rede pública, em termos de dinheiros absolutos. Então, se gasta mais em atendimento de 40 milhões do que no atendimento de 110 milhões. Para pagar as contas da saúde pública no país, foram destinados este ano 91 bilhões de reais. Mas os investimentos não são suficientes para prestar um atendimento de qualidade. O médico ganha em torno de R$ 1.500 pela jornada dele ao final de um mês e ele tem que atender um volume excessivo de pacientes, Acontece com isso que há uma frustração no sentido do atendimento pleno às necessidades daquele paciente e isso faz com que ele migre para a rede privada. Sem ajuda, atendimento médico e verbas nos lugares e na hora certa, pouco se pode fazer para melhorar a situação. Na luta pela vida, o tempo é determinante. Não tem ninguém aqui para ajudar ele? A moça tá morrendo. Só uma médica atendendo porque os outros médicos tudo foi embora, meteram o pé. Isso é um absurdo para a pessoa humana, não tem como. É falta de vergonha e falta de respeito. A saúde está zerada! Os pacientes estão à míngua, estão morrendo!